Antes de iniciar, então, a nossa apresentação, nós gostaríamos de ressaltar a todos que estão assistindo que, por conta de problemas técnicos na internet e em alguns computadores, nós resolvemos nos juntar quanto grupo para apresentar, mas estávamos todas em quarentena e agora estamos aqui, mas tomando todos os devidos cuidados para estarmos juntos. Pode começar. Boa tarde, meu nome é Bianca e primeiramente nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. O nome do nosso tema é Profissionais que tomam o mercado secretarial sem conhecimento acadêmico. E o tema tem como objetivo realizar levantamentos e apontar os motivos e circunstâncias pelos quais os profissionais da área secretarial acabam tomando o mercado sem conhecimento acadêmico. Ou seja, os próprios secretários disputam entre si no mercado secretarial. Gostaríamos também de levar conhecimento para essas pessoas sobre a nossa profissão e também mostrar os benefícios que o curso de secretariado pode nos proporcionar. E algo que é bem recorrente é a falta de profissionalização acadêmica nos que atuam nessa área. No segundo capítulo, fizemos pesquisas e gráficos voltados para o público com essa formação acadêmica, onde também entrevistamos 3 profissionais que engrandeceram bastante o nosso trabalho. E também vimos a necessidade de abordar a importância da formação, justamente por conta da concorrência de pessoas inseridas no mercado sem formação acadêmica. Pois, para muitos, a área secretarial ela é vista como uma profissão simples e fácil de se exercer, mas só para quem atua nela sabe que não se trata disso. E agora eu passo a palavra para a Giovana e para a Ellen. Boa tarde, meu nome é Ellen e minha colega de classe Giovana Rocha e eu iremos apresentar o capítulo 1, onde fala sobre a história da secretária. Como eu estava falando, a palavra secretária, ela vem do latim secretarium e significa lugar secreto ou conselho retirado. Logo, o profissional que trabalha nessa área, ele irá ouvir muita coisa ao qual ele não poderá passar para frente. Então, é um cargo que exige muita confiança. Não tem uma data certa de quando surgiu essa profissão, mas acredita-se que foi em 500 a.C., no Egito Antigo. E uma curiosidade sobre isso é que atualmente o mercado de trabalho secretarial, a maioria das pessoas que trabalham nesta área são mulheres, mas naquela época quem exercia essa função eram os escribas, eram todos homens, aos quais eles redigiam os arquivos do rei e arquivavam aqueles documentos. E assim foi por muito tempo, até a Segunda Guerra Mundial, quando os homens precisaram ir para a guerra, e então o mercado de trabalho abriu as portas para a mão de obra feminina. E assim também foi na área secretarial. Porém, as mulheres trabalhavam e o mesmo tipo de horário do que os homens, mas ganhavam 1/3 a menos daquele valor significativo, que na época era $50. Ao longo do tempo, então, na época de 50, 60 e 70, foram décadas muito significativas em todo o mercado feminino, mas também na área secretarial, porque elas conseguiram melhores condições de trabalho, melhores salários, e também foi quando surgiu todas as federações e todos os sindicatos. 2 datas às quais eu gostaria de dar ênfase na década de 70, precisamente no dia 26/10/1977. Então, na década de 80, surgiu o FENASSEC, que é a Federação Nacional de Secretários e Secretárias. As funções da secretária são marcar e participar de reuniões, eventos e também quando o seu executivo pede de viagens, além de arquivar e redigir todos os documentos, também gerenciar todos os que estão à volta, dando sempre ênfase ao seu executivo, sempre secretariando o seu executivo. Na década de 50, quando muitas pessoas não tinham tanto conhecimento assim sobre a área secretarial, muitas vezes ela foi confundida com outras funções, como, por exemplo, copeira, telefonista e também como empregada doméstica, que naquela época era chamada de secretária do lar. Olá, meu nome é Giovana, vou dar continuidade ao primeiro capítulo, vou falar sobre o perfil profissional. O perfil profissional do secretariado, ele pode ser tanto técnico como bacharelado em secretariado. As empresas esperam que o profissional de secretariado ele seja apto e capaz de atender todos os pedidos e requisitos de organização dentro da empresa.
Antigamente, as empresas faziam questão de contratar secretárias num determinado padrão de beleza. Em outras palavras, se ela fosse bonita, soubesse fazer o básico do escritório, sem qualquer tipo de experiência, ela era contratada. Hoje em dia, esse fato não é tão decorrente, mas é importante visar que algumas organizações ainda seguem esse método de admissão. O curso de secretariado, ele sempre foi visto ao longo do tempo. Atualmente, existe um curso tecnológico em secretariado de 2 anos e meio, onde o curso foca bastante na parte administrativa, manuseio de documentos, assessoria em eventos, inglês, espanhol, informática básica e contabilidade. Já o bacharelado, ele tem uma duração um pouco maior, de 4 anos. É um curso que foca bastante nas línguas estrangeiras, até porque o curso é conhecido como secretariado executivo bilíngue ou trilingue. E já a graduação do curso de secretariado pode ser tanto presencial quanto em EAD, educação à distância. Em alguns casos, o curso é melhor para alguns alunos que não pretendem comprometer com o dia a dia deles. Então, eles têm acesso dos vídeos aulas e o apoio da internet. A secretária sem formação acadêmica, agora a formação da secretária acadêmica. A função da secretária, muitos mentalizam uma secretária num determinado... mentalizam ela levando café para os executivos. Só que a secretária, ela abrange desde a diretoria até a comunicação com os funcionários. Já a secretária sem formação acadêmica, muitas das vezes ela não está preparada para exercer inúmeras funções de uma secretária, enquanto um profissional que se formou na área está apto, está preparado para atuar na área. A graduação, então, ela é imprescindível? Muitas empresas acabam contratando profissionais de outra área de formação ou profissionais que não têm formação alguma para secretariar, porque eles acreditam que qualquer profissional pode secretariar. Com isso, há muitos questionamentos sobre... E os dois principais deles são: é justo com aquela pessoa que estudou para aquela determinada área não ingressar no mercado de trabalho porque, consequentemente, há alguma outra pessoa que não estudou atuando naquela área? Ou também se o profissional que não estudou, que não tem essa formação acadêmica, ele apresenta as mesmas técnicas e competências, e dando ênfase à secretarial durante o seu horário de trabalho? Então, com todas essas vertentes, nós vimos que se torna necessário compreender e analisar cada uma delas sobre os profissionais que tomam esse mercado secretarial sem esse conhecimento acadêmico. Agora eu passo a palavra para a Milena e a Andressa, que irá apresentar o capítulo 2. Boa tarde, meu nome é Milena. Boa tarde, meu nome é Andressa. E nós vamos falar sobre o capítulo 2. Os questionários foram aplicados em 5 diferentes cidades: Itu, Salto, Sorocaba, Indaiatuba e São Paulo, onde nos possibilitou a termos uma ideia de qual quantidade das pessoas consideram a profissão de secretariado importante e se também elas consideram buscar algum tipo de conhecimento acadêmico. A primeira pergunta é: já trabalhou em alguma área sem ter estudado para tal? Para não, 25% das pessoas responderam, e para sim, 75%. É necessário a pessoa ter conhecimento acadêmico para qualquer área? Para sim, 55%, e para não, 45%. É importante uma secretária ou secretário ter formação acadêmica? Para não, 25%, e para sim, 75%. É possível uma pessoa que não se formou academicamente prejudicar a outra na concorrência pelo trabalho? Em Sorocaba, sim, 64%, e não, 36%. Qualquer pessoa consegue exercer a função do secretariado? Em Itu, 22% para não e 78% para sim.
Entrevistas. Fizemos essas entrevistas com o propósito de obter informações de pessoas que realmente passaram por experiências relacionadas ao nosso tema. E para isso, escolhemos 3 profissionais e, por conta do Covid-19, fizemos as entrevistas através da plataforma Meet Google. A nossa primeira entrevistada foi a Silmara Aparecida Oliveira dos Santos. Ela iniciou contando um pouco de sua trajetória profissional, que iniciou aos seus 16 anos, quando ela começou a trabalhar como atendente na empresa McDonald's. Aos poucos, ela foi sendo reconhecida e foi subindo de cargo. Quando ela estava exercendo o cargo de coordenadora, surgiu uma vaga de gerente de plantão, no qual ela estava concorrendo com várias pessoas que eram formadas academicamente. E ela conquistou o cargo, e quando ela começou a trabalhar como gerente, dentro da empresa surgiram várias perguntas, por que ela foi promovida e não as outras pessoas que eram formadas ou estavam se formando. Sobre seus estudos, após o ensino médio, ela ficou 5 anos sem estudar. Ela escolheu esperar para iniciar um ensino superior por questão de autoconhecimento. Quando ela iniciou a faculdade, nos contou que foi de extrema importância para ela, pois ajudou muito em questão de saber lidar com as pessoas, no gerenciamento organizacional, e ajudou muito a abrir a mente dela. Hoje ela é formada em administração pela CEUNSP e trabalha como gerente de plantão na empresa McDonald's. A segunda entrevistada é a Valdirene Francisca da Rocha. Ela começou a trabalhar com apenas 16 anos, onde ela atuava na área administrativa da empresa. O motivo pelo qual ela não tem uma formação acadêmica foi financeiro. Ela teve filha muito jovem e optou por cuidar da sua filha ao invés de focar nos seus estudos. O seu processo de adaptação nas empresas foi tudo na prática. Ela aponta que teve que aprender com muita raça e muita dedicação. Quando ela estava trabalhando, ela pensava sim em ter um estudo a mais, porém ela ainda não tinha uma condição financeira. E foi aí que ela conseguiu um curso de administração, conseguiu se formar lá para saber com o que ela trabalhava de verdade. E foi difícil a concorrência pelos cargos dentro da empresa, porque os seus executivos, eles preferiam ver as experiências das pessoas pelos seus currículos. E naquela época, a Valdirene não tinha muitas experiências, então foi bem difícil para ela. Porém, nunca sofreu nenhum tipo de julgamento por não ter um conhecimento acadêmico. E a última entrevistada é a Amélia Anitta Zufelato. Bom, ela é italiana e o sonho dos pais dela era colocar ela numa escola católica. Logo após se formar lá, foi direta para outra escola técnica em comércio. E lá ela aprendeu várias matérias muito importantes para o secretariado. Foram 3 anos de duração e, fora isso, ela fez dois cursos de línguas, que foi o inglês e o latim. Trabalhou em 5 empresas na área secretarial e mais de 30 anos na Duratex. E nesse meio tempo, ela via que as pessoas que não têm uma formação acadêmica tinham dificuldade para se adaptar nas empresas. No início, ficavam muito confusas. Já a Amélia não teve esse tipo de problema, porque ela teve todo um preparo e um estudo para isso. E então, ela pode ver que realmente um estudo profissionalizante ajudou ela na adaptação das empresas. Boa tarde, eu sou a Aline e agora nós vamos entrar no terceiro capítulo. Bom, graças ao primeiro e segundo capítulo, nós conseguimos trazer os principais possíveis motivos dos profissionais tomarem o mercado de trabalho sem conhecimento acadêmico. Para entender melhor, nós vamos começar entendendo sobre o atual mercado de trabalho. O porquê, o que as empresas realmente buscam na hora de uma contratação ou de uma promoção. E nós precisamos entender também que o mercado de trabalho ele evolui. As empresas e os funcionários precisam evoluir junto dele. Então, no atual mercado de trabalho, é muito comum essa tomada no mercado sem um conhecimento acadêmico. Isso fica muito visível quando, nos questionários, nós fizemos uma pergunta se alguma pessoa já tinha exercido uma função sem ter estudado para ela, e a maioria das pessoas que responderam disseram que sim, e também ficou visível em uma das entrevistas, onde a Silmara concorria por um cargo com outras pessoas que já haviam se formado academicamente, e ela acabou conquistando ele mesmo sem o estudo. Isso porque ela se destacava nas práticas do dia a dia. E então surge a questão: o diploma continua sendo extremamente importante? Isso vai depender muito da empresa, do funcionário e da profissão, é claro. Mas uma revista chamada Época Negócios fez um levantamento onde grande parte das empresas que responderam afirmaram que o diploma e o currículo não vem sendo o principal ponto de corte na hora de uma contratação. Isso porque o mercado de trabalho ele vem sendo muito informal.
Mas para algumas empresas, continua sendo assim muito importante. E a partir disso conseguimos calcular um pouco do peso do diploma, que vem sendo bem desvalorizado, porém profissões como medicina, advocacia, biologia, entre outras, ainda assim é muito exigido esse diploma. No mercado secretarial, isso acontece muito pela profissão ser maleável e ser uma função muito intuitiva. As pessoas conseguem, sim, aprender as funções de acordo com a empresa, a família em que trabalha, com as práticas do dia a dia, como agendar as coisas, atender telefonemas, as pessoas conseguem aprender isso nas práticas do dia a dia. Mas a facilidade para quem estudou na hora de exercer as funções é bem maior. E essa é a principal diferença entre o profissional com ou sem conhecimento acadêmico. Um profissional com conhecimento acadêmico, ele claramente vai ter mais facilidade na exerção das funções. O acadêmico também pode obter ótimos resultados. Boa tarde, meu nome é Gabriela Cipriano e eu irei abordar 2 questionamentos de suma relevância para as considerações finais do nosso TCC. Bom, o conhecimento acadêmico realmente facilita? Primeiramente, é importante frisar que no cotidiano, muitas pessoas acabam ingressando no mercado de trabalho sem terem conhecimento acadêmico básico para o mesmo. Porém, como isso está se tornando muito recorrente na atualidade, algumas empresas começaram a disponibilizar cursos profissionalizantes para que, assim, os seus funcionários consigam ter um embasamento mais teórico e, diante disso, prestem um serviço com mais êxito. E o grande diferencial desse esquema é que, aceitar ou não esse aprimoramento da empresa, fica exclusivamente a critério do funcionário, o que acaba sendo muito benéfico para ambas as partes. E é claro que nós não podemos deixar de falar que um profissional que possui um conhecimento acadêmico acaba tendo benefícios a mais do que aqueles que não possuem, porque grande parte das instituições de ensino tem sido cada vez mais reais com as necessidades do mercado trabalhista. Ou seja, isso significa que eles irão formar profissionais mais aptos para o mercado globalizado. E na área secretarial, isso não é diferente, pois a mesma necessita de habilidades específicas, como a comunicação interpessoal, saber diferentes idiomas, conseguir manusear diferentes documentos, e dentre as várias outras funções da profissão do secretariado. Por esses motivos, o conhecimento acadêmico pode sim ser considerado um agente facilitador, pois tudo que for aprendido dentro de uma instituição de ensino será como um alicerce ao colocar na prática o trabalho secretarial. E o porquê optar pela formação acadêmica? É fato que, através da formação acadêmica, o indivíduo acaba tendo mais probabilidade de ter crescimento. Isso tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Ele também vai ter mais probabilidade de empregabilidade e, consequentemente, melhores salários. E outro ponto a ser levado em consideração é que as atividades extracurriculares ampliadas durante o período de ensino engrandecem ainda mais o conhecimento e engrandecem ainda mais o currículo e ampliam o conhecimento deste profissional. Por esses motivos, a formação acadêmica é vista por muitos como algo primordial. Então, se este profissional tiver um interesse em aprimorar seu repertório de aprendizagem, há diversos cursos e atividades de extensão que irão focar no mercado de trabalho, o que acaba sendo uma opção viável para aqueles profissionais que já possuem ensino superior ou para aqueles que simplesmente pretendem aprimorar suas habilidades. O vínculo entre a formação acadêmica e a profissão de secretariado. Nós sabemos que o mercado secretarial passa por constantes mudanças. Diante disso, se torna primordial que os ocupacionais dessa área busquem cada vez mais conhecimentos e qualificações. Diante disso, nós vimos a necessidade de incentivar não apenas o profissional da área do secretariado, mas também a sociedade como um todo, a buscarem conhecimentos e qualificações, mas independentemente do método de aprendizagem, porque nós sabemos que nem todos possuem os mesmos recursos e as mesmas oportunidades para deterem de uma formação acadêmica. Considerações finais. E por fim, esse trabalho ele pode nos proporcionar diversas vertentes em relação aos profissionais da área secretarial com essa formação acadêmica e também nos mostrou os motivos do porquê acontece essa tomada no mercado secretarial. Pois há muitas pessoas inseridas no mercado sem formação acadêmica. E os motivos por não ter essa formação são variados, desde não ter informações de que exista curso nessa área e de também não ser uma necessidade de estudos. Notamos também que a profissão ela é intuitiva, tanto que vários profissionais sem formação acadêmica, eles atuam na prática, porque
coisas do cotidiano. E também notamos que o profissional, aquele que tem estudo, eles conseguem exercer com mais facilidade, porque ele estudou para atender na área. E com esse trabalho, então, gostaríamos que todos os secretários, antes de exercer a profissão, estudassem antes de exercer, pois ele vai facilitar muito a vida dele e ele vai saber como lidar com o seu trabalho. E jamais também desvalorizar aqueles que não possuem informação por algum motivo, como as meninas já haviam dito. E também gostaria de dizer também, ressaltando, que todos os profissionais e qualquer seres humanos também, eles têm capacidade de exercer e fazer o que quiserem. Obrigada pela atenção e agora abrimos as questões para a banca. Ariane? Oi, meninas, boa tarde. Eu quero parabenizar pelo trabalho, tá? Pelo tema escolhido. Foi um tema muito interessante, né? Que faz toda a diferença mesmo. Na verdade, eu ia também fazer uma pergunta, minha pergunta foi formulada, né? Mas no decorrer do trabalho, e agora eu só esqueci o nome de quem fez as considerações finais. Ianca, A Ianca também acabou respondendo a minha pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer, porque eu já tinha sido formulada ela. Eu vou perguntar se o grupo, depois de ter feito o TCC, o trabalho de conclusão, né, se faz realmente alguma diferença a formação acadêmica, né? E vocês mesmos responderam que faz toda a diferença. E eu quero parabenizar, é isso mesmo, vocês estão no caminho certo e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, meninas, parabéns pelo trabalho. A gente sabe que a internet é isso mesmo, a hora ela dá certo, e quando a gente mais precisa, ela faz uma surpresa. Então, vocês saíram muito bem, eu imagino que vocês estejam muito nervosas. Então, também referente às perguntas, a pergunta que eu tinha para fazer para vocês, vocês me responderam ao longo. Só que dentro dessa pesquisa, vocês captaram alguma coisa sobre o não contratar uma secretária formada e contratar uma secretária que não tem essa formação, se há algum vínculo financeiro, vou contratar ela porque ela me custa mais caro e essa me custa mais barato. Que até nesses grupos aí que a gente tem aí da cidade, esses dias eu vi uma publicação, vaga secretária, requisitos, pacote office, mulher acima de 18 anos, enfim, era isso que eles pediam. Então, se há essa diferença, se vocês acham que há essa diferença, uma graduada me custa tanto e uma que não tem uma graduação ou um curso técnico me sai mais barato. Sim. Há sim essa diferença, e tanto é que, como a Gi falou, a Giovana falou, há muita diferença na formação, né? Existe a secretária trilingue, existe a tecnólogo, né? Então, depende muito disso, o salário dela irá aumentando de acordo com a formação acadêmica dela. Então, também é um desses motivos. Um desses motivos é essa não contratação de secretárias não formadas. Não, secretárias formadas. Eles deixam de contratar as secretárias que são formadas por já ter essa facilidade, tanto no financeiro da empresa, quanto de achar a secretária que não tem essa formação para trabalhar na empresa deles. Respondido, meninas. Obrigada. Gabi? Boa tarde, meninas. Parabéns pelo trabalho. Acho que, assim, um tema... Claro que agora a gente está falando voltado para o secretariado, mas é um tema pertinente para todas as profissões. Eu já trabalhei com muita gente na minha área que não tinha formação. Claro que o desempenho da pessoa, a força de vontade ajuda bastante, mas ter a formação sempre ajuda muito mais. Então,
é um tema super relevante, a gente sabe que o profissional que tem formação naquilo vai se destacar sempre, vai contribuir muito mais para a empresa. Na verdade, eu também tinha eu anotei algumas observações enquanto eu lia o trabalho, mas eu acho que quem me respondeu as minhas questões, acho que, se não me engano, foi a Gabriela, que falou bastante, né, finalizou bem o trabalho, e, na verdade, não tenho uma pergunta, eu tenho mais, assim, uma curiosidade de saber de vocês agora, formandos. Existe alguma possibilidade, de se mostrar para o mercado de trabalho que você é um profissional formado, diferenciado. Como é que eu posso fazer isso? Só botando no meu currículo, me capacitando? Como é que eu posso fazer isso? Me mostrar melhor? Desculpa, eu acho que no celular o microfone está com problema. Bom, o que eu disse é que no mercado de trabalho atual, a gente precisa saber equilibrar as habilidades pessoais, que são as soft skills que eu comentei, com um bom diploma, com um bom currículo. E muitas empresas vêm avaliando bastante e fazendo entrevistas práticas, ou seja, eles colocam você em certa situação e você tem que saber resolver aquilo ali. E se você conseguir se destacar nisso, você acaba sendo contratado. Então, investir bastante nas habilidades é importante para o mercado de trabalho atual. E, claro que o conhecimento acadêmico facilita, só que no mercado de trabalho atual, numa entrevista, é importante mostrar mais essas habilidades. Então, respondida a pergunta? É isso aí, parabéns. Estão no caminho certo, é isso aí. É isso aí, Bruna. Obrigada pela apresentação, parabéns pela apresentação de vocês.